Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias e a ficarem de pé na epístola ou na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler os primeiros 12 versículos desta carta. Embora, se os irmãos se lembram, na semana passada fizemos uma exposição dos versículos 1 a 8. Hoje vamos focar principalmente a nossa atenção nos versículos 9 a 12. Mas vamos ler Colossenses 1, versículos 1 a 12. Diz-nos assim a palavra inspirada, a palavra infalível e a palavra inerrante do nosso Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. Podeis sentar. Os primeiros 12 versículos são aquilo que, de forma comum, nós chamamos a introdução de uma carta. Vejam que a estrutura, mais uma vez, do início desta carta é muito comum a Paulo. Se os irmãos estão habituados a ler as cartas de Paulo, irão ver que este tipo de introdução é muito comum. Vejam os versículos 1 a 2. Paulo saúda-os. Depois os versículos 3 a 8. O que é que Paulo faz? Paulo dá graças a Deus, uma oração de agradecimento. E depois os versículos 9 a 12. Uma oração de intercessão. Vimos que antes de Paulo dizer qualquer coisa àquela igreja, ele saúda-os e ora por eles. Mas também vimos que esta saudação e esta oração não são apenas aquele estilo que muitas vezes nós temos nas nossas conversas ou nos nossos e-mails. Não é o estilo olá, tudo bem? Mas que está carregado de significado. E é por isso que passamos estas 2 semanas nestes versículos, 1 a 1, para entendermos o que Paulo está a dizer e o que é que isso significa para nós. Antes dele poder dizer algo demais àqueles irmãos, ele lembra-os de quem eles são. Ele lembra-os do que Deus já fez entre eles. Ele lembra-os do que os une. Antes de escrever algo mais, ele agradece e intercede pela vida daqueles irmãos. Na semana passada vimos que o conteúdo da saudação e da oração, do agradecimento de Paulo a Deus, revelava não apenas a sua identidade pessoal, não dizia coisas apenas acerca de si próprio, mas também acerca daquela igreja e, por consequência, a todos nós. Falámos sobre identidade. Quem somos? À pergunta quem são os cristãos, a nossa resposta foi: somos um povo. Lembram-se, irmãos? Somos um povo. Porque eles são, como o texto diz, eles são irmãos. São parte da mesma família. Não esqueçamos, irmãos, nós cristãos acreditamos numa fé pessoal, mas não individual ou individualista. Nas Escrituras não existe esta coisa do só eu e Deus. Existe o povo e Deus. Deus e o seu povo. Somos um povo. E vimos 3 verdades acerca deste povo. Que somos um povo santo, alcançado pelo Evangelho.
Vejam o versículo 2. Estamos apenas a rever o que falámos a semana passada. Versículo 2 diz: aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Somos santos, fomos separados, fomos salvos para viver para Ele. A paz que nós temos com Deus é estendida também à forma como vivemos uns com os outros. A paz que nós temos com Deus não foi resultado de alguma coisa que nós fizemos. Foi alguma coisa que Deus nos deu. Foi Deus que nos alcançou. Não fomos nós que chegámos a Deus. Foi Deus que nos alcançou na pessoa do Senhor Jesus. Somos um povo santo, mas somos também um povo agradecido. Vejam o versículo 3. Graças damos a Deus. E aqui lembramos que a medida da nossa gratidão varia de acordo com a avaliação do dom que recebemos. Quanto mais consideramos que recebemos, mais agradecemos. Certo? A avaliação da dávida é proporcional à alegria e por isso também ao louvor. Nós cristãos recebemos muito, porque acreditamos que tudo o que temos foi um dom de Deus. Por isso os cristãos agradecem muito. Mesmo no meio de dificuldades, mesmo no meio de circunstâncias difíceis, nós agradecemos. Porque sabemos que somos o que somos somente pela sua graça. Somos um povo santo, somos um povo agradecido, mas vimos também que somos um povo marcado pela esperança, pela fé e pelo amor. Não foi isso que nós lemos nos versículos 4 e 5? Porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Mais uma vez vimos que, e vamos ver hoje com muita insistência também, que a fé cristã é visível. Não são apenas conceitos abstratos. Não é apenas uma fé individual, uma fé escondida ou uma fé do privado. É uma fé que muda radicalmente a nossa vida. Muda radicalmente a nossa identidade. Muda quem somos e como vivemos. O Evangelho que nós afirmamos e já falámos hoje na escola dominical. O Evangelho que se torna visível na vida da Igreja. O Evangelho que pregamos por palavras deve poder ser visto na forma como nós vivemos. E hoje passamos então a nossa atenção para os versículos 9 a 12, onde Paulo intercede pelos colossenses. Aqui devemos ser lembrados que não apenas Paulo sabe que tudo aquilo que eles têm e são é um dom que Deus lhes deu, Paulo também sabe que tudo aquilo que eles serão, tudo aquilo que eles terão vai ser também um dom de Deus. Por isso, por um lado, agradecemos aquilo que Deus fez, mas ansiamos e oramos por aquilo que Deus vai fazer, porque a sua obra ainda não está completa. Se em ação de graças Paulo demonstra discernimento espiritual, porque ele é capaz de reconhecer a forma como Deus age, e isso é algo que deve ser cultivado em nós, entendermos que Deus está a agir diariamente, sabermos ser capazes de, no nosso dia-a-dia, mesmo no meio do nosso sofrimento e de circunstâncias difíceis, sabermos reconhecer as bênçãos de Deus a cada passo. Mas também, ao mesmo tempo, na intercessão, Paulo demonstra também discernimento. Discernimento do que ainda lhes falta, porque eles ainda não são perfeitos. Do que eles realmente precisam. Irmãos, vamos lembrar isto uma e outra vez. A maneira como oramos, seja em agradecimento, seja em intercessão, revela aquilo que nós consideramos que é mais importante. Certo, irmãos? Nós podemos orar por todas as coisas. Mas, será que reconhecemos o que é mais importante? O que é que Paulo, quando ele ora e agradece por eles, agradece por quê? Porque eles têm muitas posses? Porque eles têm uma grande carreira? Não. Paulo agradece por aquilo que Deus já fez entre eles e, em particular, agradece pela sua esperança, pela sua fé, pelo seu amor que são visíveis. E a mesma coisa quando nós pedimos e intercedemos. Qual é o principal conteúdo das nossas orações, daquilo que nós pedimos? O que é que nós desejamos mais? Porque aquilo que nós desejarmos mais é aquilo que vamos pedir a Deus com maior insistência. De uma forma simples, nestes versículos, Paulo pede que os cristãos em Colossos possam ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, para que eles possam agradar a Deus em todas as coisas. É uma oração simples. A sua estrutura é simples e nesta manhã vamos ver 3 verdades simples. Vamos ver
o pedido, existe um pedido apenas nesta oração. Vamos ver o propósito, número 2, e número 3, a forma. O pedido, ou seja, o quê? O que é que Paulo pede? Número 2, o propósito, para quê? E número 3, a forma. Como? Vamos começar pelo ponto número 1, o pedido. O que é que Paulo pede? Vejam em primeiro lugar como é que Paulo começa. Ele diz, versículo 9, o início do versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos. Comecemos aqui. Se eu vos perguntar como é que Paulo sabia que eles tinham verdadeiramente recebido o Evangelho que tinha sido pregado por Epáfras, lembram-se? O Evangelho que eles tinham ouvido e tinham recebido, como é que Paulo sabia que eles eram verdadeiros crentes? Como é que Paulo sabia que o Evangelho estava a dar fruto no meio deles? Diz o texto que ele intercede desde o dia em que ouvimos. Houve um testemunho. Paulo intercede com base na evidência na vida dos colossenses. Não tinha a ver com meras palavras. Tinha a ver com vida. Paulo ouviu acerca da fé e do amor que eles tinham. Vem aí no versículo 3 e 4, graças damos a Deus. E o versículo 4 diz o quê? Porquanto damos graças a Deus porquê? Porque ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes por todos os santos. A sua vida, a vida daqueles cristãos, era marcada pela fé e pelo amor. Eram os aspectos visíveis da sua salvação. Porque a sua fé era visível por esta razão, ou porquanto, como Paulo diz, na forma como radicalmente tinha transformado a sua vida, Paulo sabia que eles eram cristãos. Entendam, irmãos, isto pode ser exatamente colocado no lado oposto. Se a nossa vida não tem evidência da nossa salvação, então devemos questionar se somos salvos. Se Paulo não tivesse aquela evidência, ele não podia agradecer por eles. Porque agradecia por quê? Por alguma coisa que ele desconhecia? Não, ele dá graças, porque a sua fé era evidente na forma como eles viviam. Mais uma vez, irmãos, lembrar, conhecimento não é mera apreensão intelectual de conceitos. O conhecimento desta forma, irmãos, é por si mesma inútil. Ou seja, não é útil, é vã, não tem significado. Na semana passada nós vimos que existem demasiados jornalistas religiosos. Como um jornalista, pode-se falar sobre o Evangelho, sobre teologia, pode-se discutir o Evangelho, pode-se escrever sobre o Evangelho, mas não fazer parte da história. O facto de nós sabemos coisas acerca de Deus não faz de nós cristãos. Podemos até ser muito apaixonados nas nossas discussões teológicas, mas de acordo com a Bíblia, o conhecimento da graça de Deus não é um conjunto de conceitos abstratos com as suas origens na capacidade humana de a conceber ou conhecer. O conhecimento de Deus é uma graça e um amor que mudam radicalmente a nossa vida, a nossa identidade. Mas vamos ainda mais longe, irmãos. O conhecimento que passa apenas por um reconhecimento intelectual de uma verdade também é insuficiente. Ou seja, não só receber a informação não chega. Receber a informação e dizer assim, sim, eu acredito, também não chega. Sabem porquê, irmãos? Porque nós devemos ouvir com temor e lembrar que até os demónios creem e estremecem. Irmãos, os demónios têm informação. Os demónios, na realidade, até confessam a verdade. Os irmãos lembram-se, na vida de Jesus, onde é que muitas vezes estava a verdade a ser proclamada? Pelos próprios demónios. Eu sei quem tu és. És o Filho do Deus vivo. Mas essa sua crença, esse seu conhecimento, essa sua profissão não lhes servia absolutamente de nada. Por isso, se a nossa fé não é superior à dos demónios, não é uma fé que salva. Não é uma fé que nos dá acesso a Deus. Então, o que é que Paulo quer dizer com conhecer a Deus? Porque ele pede, vejam mais uma vez o versículo 9. Desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Em primeiro lugar, é isto, irmãos. É um tipo particular de conhecimento. Nas Escrituras,
O conhecimento não é apenas informação, mas um relacionamento íntimo. Conhecer significa colocarmos os nossos afetos em alguém. Conhecer nas Escrituras implica uma escolha, implica uma preferência. É isso que, por exemplo, é esta palavra que nós traduzimos por conhecimento, que nós lemos, por exemplo, no profeta Amós 3:2, quando Deus diz assim: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. O que é que Deus queria dizer? Queria Deus dizer que, apesar de ter criado todas as nações do mundo, Ele não sabia quem eles eram? Não. Significa que de todas as nações da terra foi a vocês que eu vos escolhi. Foi a vocês que eu vos resgatei para ser meu povo. Tem a ver com este conhecimento íntimo, este relacionamento profundo. Não é por acaso que nas Escrituras, e lembrem-se que as Escrituras não foram escritas em português, foram escritas em hebraico, aramaico e grego. Mas não é por acaso que esta palavra que nós traduzimos por conhecimento é usada uma e outra vez nas Escrituras para o relacionamento mais íntimo entre o marido e uma mulher. Quantas vezes lemos nas Escrituras algo como e Adão conheceu Eva? Não significa simplesmente que não sabia quem ela era e veio, esta é Eva, prazer. Mas significa um relacionamento sexual e íntimo, profundo. E o próprio apóstolo define o que quer dizer com este conhecimento. Em primeiro lugar, é um tipo particular. Vejam o que ele diz. É o conhecimento de quê? É o conhecimento da vontade de Deus. Irmãos, isto revela o quão prático o conhecimento é. Eles devem conhecer a vontade de Deus para as suas vidas, ou seja, o que é que Deus deseja das suas vidas. E agora um ponto importante, irmãos, porque nos círculos evangélicos passou a haver esta maneira de dizer eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Queridos irmãos, isso não existe. Existe a vontade de Deus para a nossa vida. Aquilo que Deus deseja é que nós sejamos como Jesus. E isso Ele revela. Todas as coisas necessárias para a nossa salvação, para o nosso crescimento em santificação, Deus nos revela. Quando a Bíblia fala sobre a vontade de Deus, não está a dizer qual é a vontade de Deus para o emprego que tu vais ter para a tua carreira. Tem a ver com a vontade de Deus para a tua santificação e para a tua salvação. Em segundo lugar, este conhecimento da vontade de Deus é definido, vejam no texto, de duas formas. Fala-nos sobre o quê? Fala-nos sobre sabedoria e inteligência espiritual. Ou seja, sabedoria espiritual e inteligência espiritual. Ou discernimento espiritual. Mais uma vez, não é apenas saber, é saber fazer. Não é apenas saber coisas, mas é saber como aplicá-las à vida. Irmãos, sabedoria é a capacidade de aplicar a verdade. É recebermos a verdade e sabê-la aplicá-la aos momentos da nossa vida. É viver no mundo de Deus de acordo com a vontade do nosso Deus. Nós precisamos tanto de verdade como de sabedoria, irmãos. Porque a verdade sem sabedoria destrói. Mas a busca da sabedoria sem o conhecimento da verdade é inútil. Porque estamos a basear a nossa sabedoria em coisas falsas. Precisamos tanto de verdade como de sabedoria. Precisamos de saber, mas precisamos também de saber aplicar a palavra de Deus. É por isso também este discernimento espiritual. E quando Paulo fala sobre o espiritual, ele não está a fazer uma divisão entre as coisas materiais e as coisas espirituais. Ele está a falar sobre uma sabedoria e uma inteligência que vêm do Espírito Santo. São dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo que vêm a nós através da sua palavra, que é a verdadeira fonte do nosso conhecimento. Paulo deseja que eles estejam solidamente arraigados na verdade e que essa verdade ilumine cada aspecto da sua vida. E é com essa sabedoria que vem do alto que nós recebemos a verdade e aplicamos a verdade de forma apropriada. Paulo deseja estas coisas porque estas são as coisas mais importantes. Não é por mero acaso que Paulo pede que eles sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Porquê? Porque Paulo já tinha revelado a sua compreensão do que Deus fez no meio deles. Porque foi através da revelação do Evangelho que eles vieram a conhecer a Deus.
Foi por causa dessas coisas, porque essas coisas estavam no fundamento, que produziu fruto de fé e amor. E por isso Paulo exortou também, igualmente, a igreja em Filipos, a este crescimento espiritual, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, Filipenses 2:5, a mesma mente, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Ou, por exemplo, em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para terem mais informação nas vossas mentes. Não é o que Paulo diz, pois não? Paulo diz para quê? Para que experimenteis. É uma questão prática. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma forma completamente diferente e radical de pensar e de agir. A nossa razão natural é inútil se não for guiada pela palavra de Deus, se não for iluminada pelo Espírito Santo. Entendem, irmãos? É completamente vão estarmos a confiar na nossa mente. Por outras palavras, é desejarmos ser como Jesus. Quando o profeta Isaías falou sobre o Messias, estas foram as palavras que ele falou acerca do próprio Jesus, em Isaías 11, 2 e 3. E repousará, o texto que nós lemos já neste culto, numa certa parte ele fala e diz, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Entenda, irmão, Jesus foi este homem cheio do Espírito. E porque ele era cheio do Espírito, ele era sábio. Ele tinha discernimento. Ele era forte. Ele temia ao Senhor. Mas também isto, versículo 3, Isaías 11. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Entendem, irmãos? Não é apenas conhecimento. É também uma vida. E uma vida que leva ao agradecimento. Uma vida que leva à fé. Uma vida que leva ao amor. Uma vida que também leva à alegria. Número 2, o propósito. Este foi o pedido. Número 2, o propósito. Para quê? Vejam o versículo 10. É muito claro. Paulo ora no versículo 9 para eles serem cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Conseguem ver isso nos vossos textos, irmãos? E como é que começa o versículo 10? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Este é o propósito. Paulo pede conhecimento, para quê? Para eles agradarem a Deus. Mais uma vez, irmãos, o conhecimento da vontade de Deus tem um propósito. Alguém que foi alcançado pelo Evangelho, vive para o Evangelho. Alguém que foi salvo por Deus, vive para Deus. Quando Paulo afirma isto, ele está a dizer que o Evangelho está a cumprir o plano que Deus tinha traçado para a humanidade. E é muito interessante prestar atenção às palavras no contexto de todas as Escrituras. Porque é impossível, e lembrem-se mais uma vez que, embora não tenha sido escrito em português, para alguém que lesse o texto naquela altura, as imagens imediatamente a toda a Escritura saltariam na sua mente por causa das palavras que são aqui utilizadas. Por causa destas expressões como frutificar e multiplicar. Irmãos, este era o plano desde o início, quando Deus criou Adão e Eva. Qual foi o mandamento que lhes deu em Gênesis 1:28? E Deus os abençoou e Deus lhes disse, eles que tinham sido criados como? Eles tinham sido criados à imagem de Deus, para refletir Deus. O que é que Deus desejava? Era que eles frutificassem, multiplicassem e enchessem a terra. A terra deveria ficar cheia da glória de Deus. Como? Porque ficaria cheia de pessoas à imagem de Deus. Esse era o propósito inicial. Deus tinha criado o Éden e o jardim no Éden, e agora eles iam frutificar e multiplicar e fazer o quê? Encher a terra. Encher a terra da glória de Deus.
encher a terra de imagens do próprio Deus. Claro que nós sabemos que isso não foi possível por causa do pecado. Mas o plano de Deus continuou o mesmo. Porque mesmo no meio do pecado, o que é que Deus ordena a Noé? Em Gênesis 9:1. E abençoou Noé, Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes as mesmas palavras: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. O plano de Deus continuou exatamente o mesmo. É por isso que nós oramos. Oramos para que a glória de Deus encha a terra. Não é, irmãos? É claro que foi um mandamento que o povo de Deus nunca conseguiu cumprir, por causa do seu pecado. Vemos no Velho Testamento esta ansiedade e esta frustração, porque vez após vez o povo falhou. É por isso que quando chegamos aos profetas, nós lemos estas mesmas palavras, mas aí já é Deus que cumpre. Quando lemos, por exemplo, em Jeremias 3,16, e sucederá, mas isto são promessas de Deus, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naquele dia, diz o Senhor. Passou a ser uma promessa que Deus vai cumprir. Mas lemos ainda em Jeremias 23:3. E eu mesmo, é Deus agora que diz, eu vou fazer estas coisas e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado e as farei voltar aos seus apriscos. E o quê? E frutificarão e multiplicarão. Esta é uma bênção dada ao povo. Que nós lemos também em Ezequiel 36:10 e 11, quando esta imagem de multiplicação aparece mais uma vez. E multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados, e multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. As mesmas palavras. E vos farei habitar como antes, e farei vosso estado melhor do que os vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. Por isso, irmãos, quando nós lemos no versículo 6 e depois no versículo 10, acerca destas palavras, na verdade no versículo 6 está uma palavra, mas deveria estar na realidade duas, porque o original tem duas. Diz no versículo 6, fala sobre este evangelho que chegou a vós, como também está em todo o mundo, está a encher a terra. E depois diz o quê? E já vai multiplicando e frutificando. São as mesmas duas palavras. E depois no versículo 10, a mesma ideia vem à mente quando diz para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra. Esta ideia do fruto é constante nas Escrituras. Num sentido metafórico, vemos também esta imagem na parábola de Jesus, na parábola dos solos. Nós lemos em Marcos 4, quando lemos no versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu e produziu 30, e outro 60, e outro 100. E é interessante porque o mesmo par de palavras é encontrado aqui. Porque ele vingou, ele cresceu, ele multiplicou-se e frutificou-se. Lemos ainda no versículo 20 do mesmo capítulo. E os que recebem a semente, quando Jesus explica a sua parábola, os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. O que é um cristão? É aquele que ouve a palavra, que recebe a palavra, mas também o quê? Mas que dá fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. O que a humanidade nunca conseguiu, Jesus cumpriu. Mas dá-nos também a capacidade de sermos como Ele. A frustração que nós vemos no Velho Testamento, onde o povo de Deus falha uma e outra vez, é Jesus que cumpre de forma perfeita. E por isso nós chegamos ao livro de Atos e o que é que nós vemos? Vemos as mesmas palavras a serem utilizadas como imagem daquilo que está a acontecer à volta do mundo com o Evangelho. Atos 6:7, e poderia ir a muitas passagens. Atos 6:7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Crescia e multiplicava. Em Atos 2:12-24, e a palavra de Deus, adivinhem, crescia e se multiplicava.
Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Meus queridos irmãos, Paulo ora a Deus, porque ele sabe que só Deus pode fazer esse trabalho em nós. Paulo ora porque sabe que Jesus fez o que nós nunca conseguiríamos fazer. Mas Paulo também ora, notem isto, irmãos, porque sabe que todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho vivem para o Evangelho. Porque todos aqueles que são verdadeiramente cristãos irão dar este fruto, porque é uma promessa. Ou seja, os cristãos verdadeiros dão evidência prática da fé que professam. Por isso, agradar em Deus em todas as coisas é o nosso maior desejo. É crescer, é frutificarmos. E por isso, ponto número 3, a forma. Como? Como é que podemos agradar a Deus em todas as coisas? E vamos voltar ao mesmo. Nos versículos 10 a 12. Vamos ver três questões simples. Em primeiro lugar, mais uma vez, dando frutos e aumentando em conhecimento. Número 2, sendo fortalecidos no poder de Deus. E número 3, dando graças. Portanto, como? Como é que podemos agradar em Deus em todas as coisas? E é muito interessante, enquanto lemos os versículos 9, 10 a 12, os irmãos já repararam que Paulo não diz nada de novo. Paulo está a repetir aquilo que ele agradeceu, em termos gerais. E isto é muito interessante, porque isto é o que nós chamamos de crescimento em maturidade. Crescimento em maturidade não é nós recebermos alguma coisa que não temos. É nós crescermos naquilo que já temos. Certo? É crescermos em fé. É crescermos em amor. É crescermos em santidade. E é isto que Paulo deseja. Paulo sabe que Deus já começou a obra neles. Paulo ora para que Deus termine essa obra. E por isso ele pede, frutificando em toda a boa obra e aumentando no conhecimento de Deus. Na realidade, irmãos, isso não pode ser visto nas vossas traduções, mas na realidade são 4 particípios que são utilizados aqui. Este corroborados com poder. Na realidade, podíamos traduzir como sendo fortalecidos. Ok? São 4 particípios no original. Frutificando, aumentando, sendo fortalecidos e depois finalmente veremos dando graças. As duas primeiras na realidade são uma, porque é uma e outra, porque andam de mãos dadas. Para agradar a Deus, eles devem conhecer a Deus. No entanto, não podemos aumentar o nosso conhecimento de Deus se não estivermos cheios do seu conhecimento. Isto é muito interessante, não é, irmãos? Porquê? Porque o conhecimento vem de Deus, não é alguma coisa que nós obtemos. Conclusão, nós precisamos que Deus nos dê a capacidade de lhe agradar. Quando Deus nos dá o conhecimento da sua vontade, então damos fruto e crescemos. Porque, mais uma vez, o conhecimento e o fruto andam de mãos dadas. Quanto mais conhecimento temos, maior é o fruto. Mas, ao mesmo tempo, quando damos mais fruto, crescemos ainda mais em conhecimento. Mais uma vez, devemos perguntar qual é o fundamento. O fundamento é este mesmo. É o próprio Deus, que nos dá todas as coisas. O fruto é a parte visível daquilo que Deus faz em nós. O fundamento é este conhecimento, é a sua palavra, é aquilo que Jesus fez. Mas também ora para que sejamos fortalecidos. Vejam no texto. O texto diz-nos assim: corroborados ou fortalecidos em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Sim, irmãos, o texto é mesmo redundante. É a mesma raiz 3 vezes. Ok, irmãos? Fortalecidos em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. E esta é uma das coisas mais belas em relação ao Evangelho. Em relação ao Deus que nós adoramos, queridos irmãos. É o seu realismo. Paulo sabe que viver de uma forma que agrada a Deus é difícil e nós precisamos de força. O apelo de Jesus continua a ser verdadeiro e nós não devemos esquecer Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Queridos irmãos, não é possível seguir a Jesus nas nossas forças, porque nós não somos capazes. Seguir a Jesus implica que nós recebemos uma capacidade, uma força que não é nossa.
E isto é muito importante, irmãos, porque a sociedade ensina-nos a olharmos para dentro de nós, porque somos mais fortes do que pensamos. Pois a Bíblia diz o contrário. A palavra de Deus é mais realista. A palavra de Deus diz-nos assim: tu não és capaz, mas alegra-te, porque o teu Deus é. Tu não és capaz, mas regozija, porque o Senhor Jesus foi capaz. Entenda, irmãos, é uma forma completamente diferente de ver e de viver a vida. Mas ao mesmo tempo quero que notem isto, a razão pela qual nós precisamos ter força. Porque isto indica também onde é que nós pensamos que estão os nossos maiores inimigos. O que é que Paulo diz? Eles precisam de quê? Fortalecidos em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Para quê? Ou em quê? E eu quero que os irmãos olhem para o vosso texto. Para o texto que está à vossa frente. Em toda a paciência e longanimidade. Irmãos, nós precisamos de força para quê? Para sermos pacientes. Para o nosso ânimo não esmorecer. Sabem o que é que isto significa, meus queridos irmãos? É que a maior luta acontece dentro de nós. A força que precisamos não é para combatermos os inimigos externos. A maior força que nós precisamos é para sermos pacientes e longânimos e fazê-lo com gozo, com alegria. Não esqueçam, queridos irmãos, a maior batalha é sempre uma batalha no nosso coração. Entendem, irmãos? Isto é muito importante porque Satanás vai nos tentar exatamente da forma oposta. É sempre a culpa é sempre do outro ou das circunstâncias em que nós vivemos. É porque esta situação está assim? É porque o outro me fez isto? É porque aquele outro fez aquele? É ou não verdade que a maioria dos problemas, mesmo dentro da igreja, tem a ver com as pessoas a atirarem tiros umas às outras? A culpa é daquele, a culpa é daquele e a culpa é daquele. Ah, mas se não fosse aquele, mas se não fosse aquele outro. Certo, irmãos? A Bíblia leva-nos a olharmos para nós próprios. Não somos chamados a transformar o coração dos outros, somos chamados a crescer em santidade. Somos chamados a olhar em primeiro lugar para o nosso coração, a batalhar por paciência, por longanimidade, por alegria. Especialmente em circunstâncias difíceis, quando Satanás nos tenta. Finalmente, dando graças. No final da oração de intercessão, qual é o resultado? O resultado é voltarmos ao início. Paulo começou por dar graças e ele termina e diz que um dos frutos do Evangelho, uma das formas como nós agradamos a Deus, é dando-lhe graças. O verbo que é utilizado aqui, que vos capacitou de ser capaz, ser adequado, ser suficiente, só aparece uma vez no Novo Testamento este verbo, mas aparece enquanto adjetivo mais 39 vezes. E Paulo utiliza várias vezes essa palavra noutras cartas, por exemplo, em 2 Coríntios 3, 5 e 6. Ouçam, porque penso que ajuda muito a nós entendermos o que é que Paulo está a querer dizer quando ele diz: dando graças ao Pai que vos capacitou para participar ou para tomar parte da herança dos santos na luz. Vejam o que é que Paulo disse aos Coríntios, em 2 Coríntios 3, 5 e 6. Ele diz assim: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, que nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Significa que, mais uma vez, nós recebemos esta herança, nós estamos em Jesus, nós somos aceitos por Deus, não porque fomos capazes, mas porque o Senhor nos capacitou. Porque Ele nos deu essa qualificação. Como? É o Evangelho, são as boas notícias. É que apesar de nós sermos pecadores e estarmos condenados perante Deus, Deus enviou o seu Filho para, número 1, viver uma vida perfeita, agradando a Deus em todas as coisas. E Ele dá-nos essa justiça que nós não temos. Mas que, por outro lado, Ele também morreu naquela cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E desta forma nós fomos capacitados, qualificados para receber esta herança que nós não merecíamos. É aquele
que qualificou, que vai garantir que nós vamos terminar a corrida, queridos irmãos. É por isso que nós damos sempre graças. Recebam este encorajamento e esta exortação final. Em primeiro lugar, o encorajamento de Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo. É uma certeza, não é uma possibilidade. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. É por isso que nós continuamente damos graças. Porque sabemos que é Deus que trabalha em nós. Mas finalmente, a exortação. Terminamos exatamente da mesma forma que terminamos a semana passada. Com a exortação de Calvino para nós. Quando ele diz, o grande ponto então é que somos consagrados e dedicados a Deus. E, portanto, não devemos daqui em diante pensar, falar, planear ou agir sem termos a glória de Deus em vista. Mas se não pertencemos a nós, mas ao Senhor, torna-se então evidente o erro a ser evitado como o fim para o qual as nossas ações devem ser dirigidas. Não pertencemos a nós. Portanto, não deve ser a nossa própria razão ou vontade a governar os nossos atos. Não pertencemos a nós. Portanto, não façamos do nosso fim a procura do que possa ser agradável à nossa natureza carnal. Não pertencemos a nós. Por isso, na medida do possível, esqueçamos-nos de nós próprios e das coisas que são nossas. Por outro lado, pertencemos a Deus. Vivamos e morramos para Ele. Pertencemos a Deus. Portanto, deixemos que a sua sabedoria e vontade presidam a todas as nossas ações. Pertencemos a Deus. A Ele, pois, como o único fim legítimo, deixemos que cada parte da nossa vida seja dirigida. Que isto seja verdade também nas nossas vidas, queridos irmãos. Vamos orar. Pai do céu, este é o nosso desejo. Agradar-te em tudo. Essa é a razão pela qual tu nos criaste. Essa é a razão pela qual tu nos salvaste. Nós pertencemos a ti e isso é uma grande alegria para nós. Porque tu és um Deus bom. Tu és um Deus que, apesar do nosso pecado, apesar de nós merecermos a tua condenação, o teu Filho, Deus eterno contigo, tornou-se como um de nós. Foi a sua humilhação, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. O facto que Ele está neste exato momento sentado à tua direita, ó Pai, a interceder por nós, que nós temos uma grande esperança e uma grande alegria. E por isso é com gozo que nós dizemos que não somos nossos, que somos teus. E que queremos que cada aspecto da nossa vida possa refletir quem tu és. Que a tua salvação seja visível no nosso meio, na nossa fé, no nosso amor, na nossa esperança, na nossa santidade. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.